gente, tudo bem? Tô eu aqui de novo para a gente dar continuidade aos assuntos de história, tá? Nós fizemos a aula ao vivo na terça-feira, ontem, né, meu Deus do céu, ontem, parece que foi tão longe. Falamos sobre o governo provisório e o governo constitucional. E agora, na videoaula de hoje, vamos falar do Estado Novo, que é a terceira fase do governo de Vargas. Começando em 37, quando ele apresentou aquele plano falso de um golpe comunista, que foi o plano Cohen, e o governo vai durar até 45. Essa última fase do governo Vargas é uma ditadura, tá? Inclusive, ele precisou modificar a Constituição para enquadrar o Brasil dentro dos moldes de uma ditadura, com censura, fechamento dos partidos políticos. Foi um período bastante turbulento da história brasileira. Lembra do que eu pedi para vocês, hein? Vai ponderando aí se Vargas era um estadista ou se ele era um ditador. Lembrando que ele criou muitos benefícios e vantagens ao trabalhador. As leis trabalhistas que a gente conhece hoje, como férias, 13º, descanso semanal, tudo foi criado por Getúlio, gente. Então ele tem realmente esse lado positivo da classe operária, as vantagens trabalhistas, o fato de permitir o voto das mulheres. Então ele tem esse ponto que realmente a gente tem que dar palmas a Vargas pelo mérito dele, mas tem esse lado sombrio do governo dele, né? Essas perseguições, essas mortes. A história de Olga Benário também, que fez com que ele perseguisse muitas pessoas. Vai colocando na balança aí, que uma hora eu vou questionar vocês sobre isso, tá bom? Vamos de Estado Novo, então, página 23. Bom, assim que ele fechou o Congresso e implantou uma ditadura no Brasil, ele precisou elaborar uma nova Constituição. Essa Constituição ficou pronta aí em 37 e é uma Constituição baseada dentro dos moldes de uma ditadura, tá? Não teriam eleições e a censura seria colocada em prática, a abolição dos partidos políticos. Essa Constituição brasileira de 37 foi apelidada de A Polaca, porque ela foi baseada na Constituição polonesa, que também era uma Constituição ditatorial, tá? Vamos grifar alguns trechos importantes na página 23. O Estado Novo começou oficialmente em 10 de novembro de 37. Se até então o governo de Vargas mostrava alguns sinais de sua predileção pelas ideias autoritárias e anticomunistas, elas foram adotadas de maneira inconfundível no Estado Novo. Parágrafo de baixo. A Constituição de 34 não combinava com o governo ditatorial implantado por Vargas. Foi então necessário elaborar uma nova Carta Constitucional que concentrasse mais poderes na figura do presidente. A Constituição de 37 foi outorgada, ou seja, elaborada sem representantes da população, e ficou conhecida como polaca, pela semelhança com a Constituição polonesa. Pode ir grifando tudo isso, hein? Essa nova Constituição previa punições como a pena de morte para quem cometesse crimes contra a ordem pública. Sim, gente, já tivemos pena de morte no Brasil em 2 momentos, na Constituição de 37, implantada por Vargas, e também durante a ditadura de 64 a 85. O novo texto constitucional criou o regime de sindicato único, segundo o qual poderia apenas existir um sindicato de classe por região. Então ele foi restringindo muito essas questões de manifestações do povo, direito do povo se expressar. Os sindicatos, a maioria, foram fechados, os partidos políticos também, as greves e manifestações foram proibidas. Então ele vai fechando o cerco mesmo e controlando todos os setores da sociedade. Para garantir o cumprimento das novas regras, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o DIP. O DIP era um órgão de fiscalização que sempre controlava as emissoras de televisão, os rádios,
os jornais impressos, não podia ser noticiado nenhum tipo de reportagem que fosse crítica ao governo. Lembra durante a ditadura que também existiam esses órgãos para controlar os meios de comunicação? Vargas também fiscalizou através desse órgão chamado DIP, tá? E aí nós temos a imagem dele fazendo um pronunciamento no rádio. Vargas usou muito o rádio durante o seu governo para divulgar suas propostas. É claro que as partes sombrias e negativas ele não divulgava, mas o rádio era um importante elo de comunicação entre o governo e o povo, tá? Na página 24 tá mostrando aí a imagem de um rádio. Ele tinha um programa diário chamado A Voz do Brasil. Era sempre por volta de 7 horas da noite, era um horário estratégico, porque aí o trabalhador chegava do trabalho, tomava seu banho, jantava e ele sentava no sofá para escutar o presidente falar. Então, Vargas sempre fazia discursos e ele falava dos benefícios do seu governo. Depois de um tempo, Vargas vai perder muita credibilidade por causa desse governo ditatorial e as pessoas apelidaram o programa dele de A Hora do Fala Sozinho, porque ninguém mais escutava as coisas que ele tinha para dizer. O programa de rádio Hora do Brasil era transmitido diariamente com o intuito de relatar as ações do presidente em prol da nação. O programa foi apelidado como A Hora do Fala Sozinho ou A Hora do Silêncio pelos opositores de Getúlio Vargas. Mais para baixo um pouquinho, você grifa: além do rádio como meio de propaganda do governo, Getúlio Vargas procurou incutir nas novas gerações o nacionalismo para a formação dos brasileiros. Foi publicada e distribuída durante o Estado Novo uma cartilha para a alfabetização nas escolas. Ele fez um trabalho também nas escolas para que fosse incutido nas crianças, desde muito pequenas, esse amor à pátria e, no caso, idolatrar o governo Vargas. Lembra que era uma estratégia também adotada por Mussolini na Itália e por Hitler na Alemanha, fazer esse trabalho educacional nas escolas para que as crianças já crescessem com esse espírito nacionalista. Durante o Estado Novo, o conceito de cidadão mudou. Cidadão passou a ser sinônimo de trabalhador, indivíduo útil à nação. Essa política de valorização do trabalho foi chamada de trabalhismo varguista. Ela atuou em duas direções: no consenso de benefícios aos trabalhadores, como a CLT, a consolidação das leis do trabalho, e a criação do Ministério do Trabalho. Então é o que eu comentei com vocês, ele fez muito em prol do trabalhador, criando essas leis trabalhistas que eu citei para vocês no início do vídeo. E ele também investiu muito no setor industrial. Você vê que já era um foco dele mesmo, desde o período provisório, onde ele priorizava as questões agrárias, mas ele também investia muito na indústria. E agora no Estado Novo vai ter a criação de várias empresas que são famosas e são do seu conhecimento até hoje. Grifa comigo lá embaixo. Foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, foi criada a Companhia Vale do Rio Doce, ele investiu também na construção da hidrelétrica de Paulo Afonso, na Bahia, a Fábrica Nacional de Motores, a FNM, várias empresas, então, cresceram e se desenvolveram durante o Estado Novo. Foi um grande boom industrial que o Brasil viveu nesse período. Agora, na página 26, nós vamos falar a respeito do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Bom, inicialmente, você já deve ter notado, e até pelo perfil do governo dele, que Vargas era um forte apoiador dos governos ditatoriais. Então, ele comungava com várias ideias, como a de Hitler e a de Mussolini na Itália. Então, quando a Segunda Guerra Mundial começou, o Brasil tinha uma forte inclinação a fazer parte desse grupo, de apoiar Hitler na Segunda Guerra Mundial. Só que nesse primeiro momento ele segurou o pé, se manteve neutro para ver como que a guerra iria desenrolar. Opa, peraí.
a bateria do celular tá acabando. E aí ele começou a oferecer algumas propostas. Hitler, se você me ajudar a construir uma usina hidrelétrica, se você me ajudar no financiamento de tal obra, eu apoio você. Só que aí Hitler meio que no início se manteve numa postura mais neutra, não deu uma posição muito correta para Vargas. Até que o presidente dos Estados Unidos chamou a América inteira para apoiá-lo. Então ele cobrava isso também, principalmente do Brasil, para que o Brasil fosse aliado dos Estados Unidos, que nesse caso era contrário a Hitler. Então, os Estados Unidos, então, vai ter o Brasil como grande aliado. Vargas vai fechar um acordo com o presidente, vai ter uma hidrelétrica construída no Brasil em troca desse apoio. E aí Vargas vai fazer uma grande campanha do Brasil, uma grande propaganda para chamar os brasileiros para irem para a guerra. Então, muitos soldados vão ser recrutados, vários voluntários também, porque ele fazia essa campanha de persuasão muito grande, e aí o Brasil vai para a guerra. O principal local para onde os nossos soldados foram foi para o norte da África e para a Itália, para combater os fascistas. Só que muitos dos nossos soldados, infelizmente, não voltaram, grande parte deles morreram durante a guerra, e a população brasileira fica indignada, porque eles começam a questionar o que em relação a Vargas. Vargas levou meu pai, levou meu esposo, levou meu filho, levou meu irmão, segundo ele, para combater uma ditadura na Europa, que era combater os governos totalitários, né? Porque ele foi a favor dos Estados Unidos. Sendo que aqui no Brasil nós vivemos numa ditadura. Então estava meio contraditório ele convocar o meu familiar para ir para a guerra, para combater uma ditadura, sendo que aqui no Brasil a gente vive numa ditadura. Então a Segunda Guerra Mundial contribuiu muito para que o nome de Vargas fosse para a lama, porque as ideias não batiam. Ele propagava uma coisa, mas ele fazia outra, tá? Então, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, automaticamente o nome de Vargas já está na lama, porque a população brasileira não aguentava mais viver na ditadura. Muitos passaram a pedir a saída do presidente, o nome dele já estava na lama, até que ele não aguenta a pressão e renuncia, tá? O pessoal do lado dele, os opositores, até tentaram uma reviravolta, fizeram uma manifestação no Brasil, chamado movimento queremista, Queremos Getúlio, para que ele desistisse de deixar o poder, mas não teve jeito. Então Vargas deixa o poder porque a Segunda Guerra Mundial foi um ponto muito forte para deixar o nome dele na lama, tá? Então aí nós colocamos fim ao governo de Vargas em 1945, lembrando que ele já está no poder há 15 anos. Vamos grifar alguns trechinhos importantes comigo na página 26? Terceiro parágrafo. As expectativas eram de que se o Brasil entrasse na guerra, ele seria aliado da Alemanha. Entretanto, o presidente estadunidense Roosevelt ofereceu um grande empréstimo para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, o que mudou a postura brasileira na guerra. No início, o apoio do Brasil restringiu-se ao fornecimento de matérias-primas e a concessão de locais para a instalação de bases militares. Em 16 de julho de 44, desembarcou em Nápoles a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, comandada pelo general João Batista Mascarenhas de Moraes, e também a FAB, a Força Aérea Brasileira, e também a Marinha Brasileira. Todas as tropas foram enviadas para a guerra. A FEB obteve uma série de vitórias, consagrando o espírito patriótico. Embaixo, o envio de soldados brasileiros para combater na guerra ao lado dos países considerados democráticos deu início a um questionamento interno sobre o governo Vargas. Como Vargas poderia enviar soldados para combater pela democracia enquanto ele mesmo exercia um governo autoritário no país? É esse ponto que acabou levando o nome de Vargas para a lama.
Temendo ser destituído do seu cargo, Vargas deu início a um processo de redemocratização do Brasil. Entre suas medidas, ele permitiu a formação de novos partidos, ele convocou eleições, ele libertou vários presos, inclusive Luiz Carlos Prestes, mas não teve jeito. Aconteceu o movimento queremista de querer Vargas no poder, na página 27, grifa lá comigo. Tais medidas ajudaram a criar o queremismo, movimento popular que pedia a permanência de Vargas no poder até as eleições. Outra parcela da população já queria a saída dele. Vargas renunciou e as eleições presidenciais foram realizadas. Eurico Gaspar Dutra ganhou as eleições. Então ele já tinha convocado as eleições mesmo, foi uma postura que ele tomou para tentar limpar a sua imagem. As eleições já iriam ocorrer normalmente e Eurico Gaspar Dutra ganhou a presidência, tá? Então Vargas definitivamente deixou o poder. Para finalizar esse capítulo, ele trouxe para a gente a respeito da questão indígena. Foi um outro grupo minoritário excluído que Vargas deu muita atenção. Durante o Estado Novo, Getúlio Vargas estabeleceu uma política de integração e crescimento do país. Nesse plano, era necessário integrar todas as etnias e os povos que contribuíram para a formação da identidade nacional. Então, estamos levando ao questionamento de novo, gente. Vargas é estadista ou ditador? Você pode ver que ele deu atenção aos trabalhadores, às mulheres, aos indígenas, aos afrodescendentes. Então, vou deixar esse ponto de interrogação aí na cabeça de vocês, para que vocês pensem um pouco sobre o governo dele, tá? Já tem atividade avaliativa vindo por aí, espero que vocês estejam entendendo a matéria muito bem. E tem algumas atividades agora para você fazer aqui na caixa de descrição. Beijo, gente, fiquem com Deus, tchau, tchau.